Roncar é algo que incomoda a maioria das pessoas. O ronco é um sinal de obstrução da via respiratória e pode acontecer em qualquer pessoa, a qualquer fase da vida, inclusive nos pequenos. E é sobre isso que a médica pediatra Larissa Costa vai conversar conosco. Doutora, é um prazer receber você aqui no Ver Mais e já nos conte por que acontece essa disfunção aí que causa o ronco, tudo bem? Olá, tudo bem, Duda? Boa tarde a todos que estão em casa. Então, primeiramente é importante saber, ronco em criança não é normal. Não é normal a criança roncar. A criança ela ronca quando ela tem alguma obstrução das vias aéreas. Pode ser a parte do nariz, a parte da garganta. Então tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar que faz a criança roncar. E o ronco pode levar, inclusive, a pausas respiratórias que a gente chama de apneia do sono. Por isso tem que ficar atento. A gente já falou aqui outras vezes de apneia do sono para os adultos, mas acontece nas crianças também. Como ter esse cuidado? Porque às vezes a criança não percebe e os pais não dormem com os filhos para ver também. Exatamente, essa apneia, que a gente chama que é a pausa da respiração, é devido a essa obstrução da passagem ali do arzinho no narizinho pela garganta. O pai pode evidenciar a criança, dar uma parada na respirar, depois volta com a respiração mais ruidosa, ou então aquela criança que tem um sono muito agitado. Às vezes os pais chegam, nossa, parece que não dorme, vira de um lado para outro da cama, não tem um sono reparador, ou então aquela criança que dorme com a boca aberta também, então acaba que o ar não consegue passar adequadamente pelo narizinho, que é o mais importante, e acaba passando só pela boca por essa obstrução. Então essa obstrução pode ser desde até mesmo de uma rinite, às vezes que tem uma obstrução ali do nariz, fica mais trancado, como em criança mais comum é o aumento das amígdalas, que são duas estruturas, como se fossem duas bolinhas ali na garganta, ou da adenoide, que também é uma estrutura que fica ali atrás do nariz. E em crianças, principalmente na idade de 3 a 7 anos, algumas crianças aumentam muito essa estrutura e ali não consegue passar adequadamente o ar. E aí ela pode roncar, ter sintomas de apneia do sono também. Eu ia comentar isso de gripes, rinites, dores de garganta, pode causar um ronco temporário. Quando que o pai precisa pensar, já passou a gripe, ele continua roncando, aí você deve procurar uma ajuda? Deve sempre procurar ajuda, né? Então, é comum, né, quando a gente está mais trancado, né, pela gripe, porque aumenta mais a produção, principalmente em criança, ali a parte da adenoide, ela produz também mais meleca, mais secreção, ela incha, então piora, mas é para a criança melhorar do resfriado, do quadro respiratório e conseguir dormir tranquilamente. Um sono da criança é aquele sono que é tranquilo e reparador. Tá? Então, e se a criança não trata, pode trazer vários prejuízos para a saúde. Eu iria perguntar isso, quais são os riscos da apneia do sono nas crianças? Então, vários riscos, desde curto prazo, desde a longo prazo. Então, a longo prazo, sabe aquela frase que vó e mãe diz, menino, tu tem que dormir para tu poder crescer? Então, isso é verdade, tá? Então, as vós têm um cunho científico também, porque durante o sono reparador, a gente produz o hormônio que faz o crescimento. Então, se uma criança ela não dorme direito, também pode afetar a estatura final dela. Também pode estar relacionado com problemas cardiovasculares, como pressão alta. Outro ponto também é aquela criança, se ela não dorme direito, de manhã na escola, ela está como? Mais sonolenta, não presta atenção à aula, tá? Ou então aquela criança que é muito hiperativa, então não dormiu direito, muito birrenta, não para quieta, porque aumentou a irritabilidade mais daquela criança, porque ela não dormiu direito. Então, desde uma sonolência, uma irritabilidade, ou então a criança que acorda já com dor de cabeça, cansada, fadigada, porque não dormiu durante a noite adequadamente, não teve esse sono reparador. Não conseguiu descansar. Não conseguiu. E quais são os tratamentos para essas crianças? Porque o adulto faz uso de medicamentos, usa até aqueles adesivos para não roncar e respirar melhor. As crianças seguem na mesma linha? Então, crianças podem ir desde o tratamento medicamentoso, com medicaçõezinhas, sprayzinhos no nariz, até mesmo o tratamento cirúrgico, por isso que precisa também de um acompanhamento com otorrinolaringologista, para retirada das amígdalas, adenoides, que é avaliado caso a caso. Mas é importante que os pais e cuidadores observem os seus filhos, netos, se a criança ronca, respira de boca aberta, tem aquele sono muito agitado, deve-se procurar atendimento médico para procurar melhor terapia para aquela criança, para que ela não venha ter essas consequências que a gente falou no desenvolvimento dela.
E tem como evitar isso, essa questão do ronco e da apneia nas crianças? Tem algumas dicas para fazer antes de dormir também para eles? Tem que observar o geral dessa criança, o ambiente que ela dorme. Às vezes os pais têm mais rinite, quadros, né? Pode a criança ter mais chance de ter também, tá? Então tem que observar o ambiente que aquela criança dorme. Mas tem algumas crianças que infelizmente têm a predisposição de ter uma amígdala adenoide mais aumentada. E aí nesses casos, às vezes precisa fazer o procedimento cirúrgico para ajudar a respirar melhor. E sempre tomar todo o cuidado e qualquer coisa procurar um pediatra. Deve procurar o pediatra juntamente com o otorrinolaringologista também. Doutora Larissa, muito obrigada pela participação e pelas dicas. Obrigada também, agradeço. E o Ver Mais de hoje fica por aqui. Amanhã, a partir da 1h20 da tarde, logo após o Balanço Geral, o Ver Mais está de volta. Para rever todo o conteúdo aqui do Ver Mais, é só acessar ndplay.com.br e aproveitar a nossa plataforma de vídeo.